Nós teremos agora a palestra Baixou o nível, a infraestrutura de uma aplicação web offline, com o Luiz Fernando Pinto. Luiz Fernando, ele trabalha na GPR Sistemas, é mestrando na Unicamp em processamento de imagens digitais, trabalha com Python ou Pipone desde 2004.
Só me aproveitar enquanto ele está preparando o ambiente para eu tentar entender um negócio. De manhã o pessoal fez uma pesquisa rápida e viu que a maioria do auditório naquele momento estava ciente ou conhecia as tecnologias de Zope e Plone. Aí o Luciano Pacheco deu uma ideia aqui agora, né? Falou, não, mencionaram PEP8 e uma série de coisas. Qual será que é o know-how da plateia em relação a Python? Porque tem muita gente que chega em Python partindo de cima para baixo. Conhece o Plone, depois descobre que tem um negócio embaixo do Plone chamado Zope, depois descobre que o Zope é praticamente escrito em Python. Então, uma coisa que seria interessante a gente conhecer aqui, né, os demais palestrantes, até o pessoal no auditório, se conhecer e saber quantos daqui, antes desse evento, já conheciam Python. Bastante gente. Legal. Desse grupo, quer dizer, quantos programam em Python no seu dia a dia? Beleza, tá certo. Então acho que você dentro está dando para acompanhar a grande maioria. Legal. Em que pé que está o lance aí? Quer mais um tempinho? Embaixadinha e tal. Então, beleza. Sim, o Werneck lembrando aqui que treinamento Python básico está rolando em paralelo. Passando os banheiros ali à direita. Então, quem tiver interesse em ter um contato mais direto, pode chegar lá. Eu vou aproveitar para fazer alguns comentários que eu não tive tempo depois da palestra do Adriano. Não, já está pronto? Fica à vontade. Não, está pronto? Estou pronto. Então. Boa tarde a todos. Bom, como já foi apresentado... Alô? Tá ok. Valeu. Eu vou apresentar para vocês a infraestrutura, a palestra intitulada Infraestrutura de uma aplicação web offline, que na verdade é a infraestrutura da aplicação que foi demonstrada pelo Giuseppe, o PAC, desenvolvido pelo SERPRO, tendo como cliente o Ministério da Educação. Bom, só um roteirinho para vocês se situarem. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, coisa rápida, um slide só. Eu vou falar um pouco da aplicação, apesar do Giuseppe já ter comentado. Eu vou dar só uma contextualizada. Aí, em seguida, eu vou falar da infraestrutura, que é o que interessa. E, bom, se sobrar tempo, eu vou comentar sobre uns assuntos relacionados, patch no PySQLite, para uso de collation, e a incorporação do Subversion durante o desenvolvimento do projeto. Bom, então eu trabalho na GPR desde 2004. Foi quando eu tive contato mais concreto com Python, Zope, Plone, por consequência. O meu primeiro contato com Python foi um pouco antes, foi durante a universidade, na graduação, que foi onde eu fiz a graduação, foi na Unicamp, no Instituto de Computação. E hoje, além da GPR, eu ainda tenho estudo mestrado, trabalho na área de segmentação de imagens médicas, basicamente imagens cerebrais, e análise de assimetrias de cérebro humano. Deixa eu reduzir um pouco a fonte para ficar mais legal. Bom, o que é a aplicação? Como o Giuseppe ele e o Guilherme já mencionaram, a aplicação em questão é o PAC, que é uma aplicação de gestão de cadastros escolares, então toda a rotina de cadastro de escolas, alunos, docentes, matrícula e etc., é controlada por essa aplicação. E o cliente, o Ministério da Educação. Umas características que eu posso citar dessa aplicação, ou melhor, além de características que podem ser considerados requisitos, é que ela fosse multiplataforma, leve e também robusta, principalmente pelo grande volume ou pela grande quantidade de usuários ou de máquinas diversas que nós tivemos como alvo. Como o Giuseppe bem citou, a quantidade de escolas no Brasil gera em torno de 200 mil e o parque instalado em torno de 100 mil. Então isso, vocês podem ter ideia de quão variado você pode ter computadores,
softwares, sistemas operacionais, usuários dos leigos aos mais avançados. Isso tudo foi levado em consideração durante o desenvolvimento da aplicação. Além disso, ela tinha que ser facilmente instalável, principalmente para o usuário leigo, que não podia encontrar muita dificuldade. Né? Era basicamente, principalmente o usuário Windows, que está acostumado com aquele paradigma wizard, né? Next, next, finish. Então a gente seguiu bem a linha para que isso fosse atendido nessa aplicação também. Um dos pontos-chave dessa aplicação é que a gente considerou o navegador como sendo a interface padrão de usuário. Isso por diversos motivos. Primeiro, porque o usuário já está familiarizado, o usuário de computador hoje em dia, a grande maioria, já está familiarizada com o uso de browser, já sabe interagir bem com o browser, já tem bastante familiaridade. Além disso, essa adoção do browser como interface de usuário facilitou também no desenvolvimento, reduzindo o tamanho de código, o tempo de desenvolvimento também. E um último ponto é que durante todo o desenvolvimento do projeto, foi levado, a ideia foi sendo amadurecida de talvez a gente converter essa aplicação para um ambiente online. Para deixar claro que a gente está falando de um ambiente offline standalone. Apesar de ser o desktop, a interface de usuário ser web, a aplicação era standalone offline. Mas durante o desenvolvimento sempre foi cogitada a migração para um ambiente online. Além disso, o ambiente foi concebido para ser monousuário, ou seja, um único usuário operando o sistema de cada vez. Mas a possível migração desse ambiente para um ambiente multiusuário não é tão complexa, porque a gente tinha figura, durante a operação do sistema, da escola em que você estava realizando uma operação, por exemplo, um cadastro, uma alteração, uma inclusão, etc. Esse controle de qual escola estava sendo operada era feito na base de dados, mas nada impede que esse controle passe a ser feito numa sessão, por exemplo. Então, uma possível migração para um ambiente online não é tão, ou multiusuário, não é tão crítico nesse sistema. Aqui, só para vocês terem noção, o Giuseppe também já mostrou essa tela. É a cara inicial da aplicação, quando você dispara, ela aparece com essa tela, com os menus que dão acesso aos arquivos, as funcionalidades. Aqui é um exemplo de uma tela de cadastro, tela padrão de cadastro, como que funciona mais ou menos a tela de cadastro. Bom, agora a parte que mais interessa, que é a infraestrutura, né? O que está por baixo da aplicação. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a inicialização, que cuidados devem ser tomados durante a inicialização. Vou comentar sobre o servidor web utilizado, sobre a engine de templates que a gente utilizou, banco de dados, o nosso mecanismo de cache de templates que a gente elaborou para essa aplicação, um módulo de verificação de integridade de arquivos que trabalha em conjunto com esse cacheamento de templates. Além disso, vou mostrar também para vocês o módulo que nós desenvolvemos para notificar o usuário de configurações do hardware dele, para mostrar qual é o perfil de hardware que o usuário está rodando, módulos para exibição de mensagens ao usuário em momentos em que o servidor não está rodando e que você precisa alertar o usuário de que algo aconteceu ou alguma impossibilidade de execução da aplicação. O nosso mecanismo de centralização de erros, de centralização de notificação de erros também. E por último, o nosso script de automatização de geração de executável de instalação, que foi um dos pontos que pegavam no começo do projeto em tempo de geração desse executável. Bom, falando um pouquinho sobre inicialização, a gente tinha que fazer algumas verificações. O software tinha que ser inteligente ao ponto de procurar por portas disponíveis dentro de um certo range, de um certo limite, verificar que versões estavam sendo executadas da aplicação. Às vezes o usuário, por alguma desatenção, estava rodando uma versão antiga e tentava instalar uma versão mais nova e rodar as duas concomitantes. Então, que ações tomar quando isso acontece, ou o contrário, às vezes o usuário está rodando uma versão
e depois instala faz a regressão de versão e tenta rodar também, que tipo de ação tem que ser tomada nesses casos. Como servidor web, nós adotamos o SharePy, principalmente pela leveza, estabilidade dele, ele provou ser bem estável durante o desenvolvimento, e de fácil aprendizado. A interação dos desenvolvedores com o SharePy foi muito fácil. A gente notou que o pessoal pegou muito bem a maneira como implementar esse aplicativo usando o SharePy. Por último, não está sendo... Bom, por último, a nossa engine de templates, que foi adotado o ZPT, principalmente pela dinamicidade e pela equipe já ter sido, ou parte da equipe já ser capacitada na tecnologia, o que ajudou bastante no desenvolvimento do aplicativo. Bom, o que nós adotamos como base de dados, banco de dados? Depois de uma série de pesquisas, a gente fizemos testes com bancos orientados a objetos, etc. e acabamos adotando o SQLite, que é o banco relacional. Por quê? Principalmente pela leveza, a rapidez é muito rápido, o SQLite, por ele ser um banco de dados embutido, ele é independente de plataformas externas também. Então, você não precisa, para você rodar o SQLite, você não necessita de bibliotecas adicionais, o que facilitou bastante também, ajudando a reduzir código, etc. Esse tipo de coisa também. O que mais? A equipe que trabalhou no projeto já era capacitada em SQL. Então, a adoção de SQLite veio a calhar justamente porque o tempo de aprendizado em um outro modelo de armazenamento de dados não foi necessário. Também o SQLite suporta implementa bastante dos padrões SQL, apesar de não ser uma implementação completa, ele implementa muita coisa. E no escopo da nossa aplicação foi muito mais do que suficiente. Além disso, a facilidade de backups, por quê? Porque o SQLite, o banco de dados SQLite é um único arquivo. Então, no nosso caso, o backup foi basicamente copiar arquivo de um lado para outro, tomando alguns cuidados. Além disso, a base de dados central, como que funciona, né, esse mecanismo? Cada escola tem a sua instância do PAC rodando offline. Em algum momento tem que fazer esse sincronismo com a base central, que é uma base que está instalada num servidor mais parrudo, que tem que agregar todas as escolas do Brasil. E esse servidor ele também era o modelo de dados de armazenamento relacional, que facilitou bastante o sincronismo. E, logicamente, o suporte a Python através da biblioteca PySQLite. Bom, mas a gente não executava o código SQL diretamente usando o PySQLite. Ao invés disso, nós criamos uma camada de abstração que a gente na verdade, uma casca em cima do PySQLite, que a gente adotou o nome de SQLite Wrapper. Basicamente com o objetivo de abstrair o desenvolvedor de ter que escrever código SQL na mão, e por outros motivos também, que é isolar num único ponto da aplicação as chamadas ao banco, de forma que, se fosse necessário em algum momento você modificar o modelo ou modificar o banco, você precisaria alterar o único exclusivo lugar, que era o módulo SQLite Wrapper. Então o restante da aplicação ficava um pouco livre desse peso de ter que ser alterado em alguma situação. Além disso, o fato de a gente ter um único ponto de interceptação no código é interessante. A gente introduz um único ponto de interceptação. O Goetson, ele vai apresentar uma palestra amanhã em que ele vai mostrar para vocês o mecanismo de validação da aplicação. Então, com o SQLite Wrapper, foi possível a gente fazer interceptações de validação em um único ponto também, deixando o desenvolvedor que era responsável por cadastros e outras tarefas ficar isolado e não precisar se preocupar em ter que interceptar código, fazer validação em cada ponto do programa também, em cada ponto de códigos distintos. O que, obviamente, ajudou a reduzir código e tempo de desenvolvimento. Algumas características de implementação dessa biblioteca.
A gente usou cache de conexões através de uso de singleton instances. O PySQLite, ele, para quem não conhece, ele retorna os dados do banco de dados em forma de tuplas. Só que o ZPT trabalha com dicionários para quando você vai casar o template com a informação para preencher as tags, você passa o dicionário como parâmetro. Então, seria difícil, custoso para que o usuário, o desenvolvedor tivesse que fazer essa conversão em cada chamada ao banco. Então, o SQLite Wrapper também ficou responsável por fazer essa conversão automática de forma que para o usuário, para o desenvolvedor, ficou transparente o resgate dos dados em dicionários. Além disso, como eu já citei, a validação dos dados inseridos era feita nesse módulo. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, se a gente fosse usar PySQLite direto, né, teria que fazer uma conexão com a base, instanciar um cursor, executar a sua query e pegar o resultado. No SQLite Wrapper ficou um pouco mais simples, você só instancia o banco e faz a sua chamada, nesse caso um select, de uma tabela e 2 colunas. Bom, além do SQLite Wrapper, a gente criou um mecanismo de cache de templates. Por quê? Porque era essencial que a aplicação não fizesse cacheamento de páginas. Ou seja, a gente bloqueou nos headers HTTP o cacheamento de páginas pelo browser. Só que isso ia ocasionar constantes acessos a disco. Então, para evitar um pouco isso, a gente a gente criou um mecanismo de cache de templates. Na verdade, é bom ficar atento porque não é cache de página. A gente não faz o cacheamento da página nesse nosso mecanismo. A gente faz o cacheamento do objeto template que a gente acabou de instanciar. Então, como eu já disse, evitar acesso a disco de templates já consultados, aumentando a velocidade, consequentemente, de exibição daquela tela no navegador. Uma ilustração só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona. Então, a gente tem o browser fazendo uma requisição ao servidor para uma página, por exemplo. Então, aí o servidor faz a consulta cache, verificando se essa página já foi consultada e pode ser devolvida da cache diretamente. Se isso ocorreu, a página é devolvida, se não, ocorre a busca no disco da página. Em seguida, faz o cacheamento para que uma próxima consulta possa ser feita diretamente da cache. E a página é devolvida ao browser para ser renderizada. Então aqui um código, só para vocês terem um pouco mais de clareza. Bom, acho que assim já está mais ou menos suficiente para vocês entenderem. Então, como que funciona? A gente teria, por exemplo, um módulo, essas duas linhas representam um módulo da aplicação, um módulo de cadastro, por exemplo, um módulo de exibição de um formulário. Então você faria, toda a renderização passava por um módulo chamado PageRender, que era responsável por fazer o cacheamento. Esse módulo carregava a página, faz o carregamento da página, que verifica se a página está na cache e retorna. Caso ela não esteja na cache, ele faz o carregamento do disco, instancia, escreve o conteúdo da página nesse template e faz o cacheamento. A linha de baixo é simplesmente o return, que vai ser a renderização da página. Bom, junto com o módulo de cacheamento, trabalhava também um módulo de verificação de integridade dos arquivos. Em algumas experiências passadas ao PAC, o Giuseppe já comentou isso, muitos usuários alteravam o JavaScript, além de bloquear, de desabilitar, o que acarretava na inserção de dados corrompidos na base de dados. Às vezes dados incompletos, CPF mal preenchido, um nome errado, etc., caracteres inválidos. Então, a gente criou esse mecanismo de verificação de integridade dos arquivos para tentar, pelo menos, minimizar esses problemas que aconteceram previamente. Então, a ilustração é a mesma do cache, porque funciona juntamente com o mecanismo. Então, no momento em que a página é buscada no disco, ela não retorna diretamente para o disco, não é retornada diretamente para o servidor.
e sim passa por um módulo que vai fazer o cálculo do MD5 dessa página que foi buscada no disco, vai verificar numa tabela se o MD5 bate com o que a gente estipulou, que é a página correta, e aí sim retorna para o servidor. Essa tabela que eu comentei, na verdade, ela é gerada no momento da geração do instalador. Então, quando o usuário instala a aplicação local, essa tabela já está preenchida. Essa tabela já está com os MD5 calculados para todas as páginas HTML e JavaScript. Bom, um módulo interessante que a gente desenvolveu também foi um módulo de notificação da configuração do hardware. Então, como toda aplicação, essa também tem os requisitos mínimos de execução. Por exemplo, disco, memória, o processador, às vezes tem que ter suporte à rede e assim por diante. Então, como que a gente implementou e por que a gente implementou isso e não usou, por exemplo, em Windows a PyWin32? Primeiro que PyWin32 a gente se deu bem de Windows 98 para cima, mas em Windows 95 alguns métodos que tentamos utilizar não funcionaram, em 95 especificamente. E então a gente usou a biblioteca nativa do Windows e uma cask em Python que fazia para a criação do módulo e incorporação no nosso aplicativo. Isso, além dos problemas que a gente encontrou com a Win32, o desenvolvimento da nossa própria biblioteca ajudou a reduzir código. Uma vez que se a gente usasse a Win32 do Mark Raymond, muito módulo que não seria utilizado ia acabar sendo incorporado ao instalador, à aplicação, aumentando o tamanho do arquivo e assim por diante. Em Linux, esse tipo de informação, para quem está acostumado, sabe que é mais fácil de você consultar. Então, a gente desenvolveu um módulo Python bem simples para pegar essas informações do Linux. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês, só para terem uma ideia das informações que ela pega. Então, esse módulozinho simplesmente vai fazer a impressão de algumas informações. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ler daí, processador, nome, memória, espaço livre em disco, suporte à rede e o nome do computador. Bem simples. Bom, continuando a apresentação. E, bom, para complementar esse módulo de verificação de hardware, a gente desenvolveu um módulo de exibição de mensagens ao usuário. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, por falta de requisito de hardware, o servidor não conseguia ser disparado. Então, o usuário tinha que saber o motivo daquela falha ou problema. Então, e como a gente não tinha o servidor rodando para usar recursos de JavaScript que iam estar disponíveis no browser, etc., a gente acabou desenvolvendo um módulo também separado para Windows e para Linux. Inicialmente a gente fez uma versão em Delphi. Na verdade, essa versão em Delphi era só para Windows, né? E por questões de decisão de projeto, a gente acabou adotando a solução em Python em seguida, utilizando a API nativa do Windows, a Message Box. E em Linux a gente tinha a preocupação de que qualquer usuário que estivesse rodando um X-Window conseguisse abrir. Então ele não fosse dependente de uma Qt, um GTK, um toolkit de mais alto nível. Então a gente acabou usando o X-Toolkit, que é a primeira camada de abstração em cima da biblioteca básica do X. Apesar de ter sido um pouco mais complicado desenvolver, era uma janela muito simples e funcionou muito bem. Eu vou mostrar para vocês agora, mais ou menos como que é. Mostrando as mesmas informações de hardware. Você vê que é uma janelinha bem simples. Uma interface, inclusive, bem pouco trabalhada, só para que o usuário não ficasse sem um feedback da aplicação. A demonstração já foi. Bom, a gente criou também um mecanismo de notificação centralizada de erros, né, de captura e notificação centralizada.
Por exemplo, páginas encontradas, não encontradas. Às vezes o usuário tentou digitar na linha do browser a página direto e digitou errado e não encontrou a página. Então tinha que exibir para ele de uma forma que ele reconhecesse fácil que ele fez coisa errada. Ou então uma exceção, às vezes um problema, uma página corrompida, por exemplo. Nessa página também tinha informações detalhadas que eram para facilitar a vida da pessoa que vai dar o suporte. O primeiro é o suporte. Então, se de repente o usuário alterou uma página, ele tentou fazer uma alteração de JavaScript e isso causou a queda da aplicação. Qual é o perfil de hardware do computador que esse erro foi gerado. O encoding da página também. Isso ajudou a melhorar o diagnóstico, acelerar a solução do problema. Bom, eu só vou mostrar um conjunto de slides para vocês, basicamente como que é a tela dividida em 3 partes. Essa primeira parte, ela tem esse destaque amarelado aqui, qual foi o erro, basicamente. Em seguida, um conjunto de instruções que o usuário tem que tomar para enviar esse erro. Logo em seguida, o stack de exceção do Python, para que o suporte consiga detectar em que módulo foi ocorrido o erro. E a última parte são informações do ambiente, por exemplo, corrompidas, se o usuário tentou burlar o sistema, página alterando um JavaScript, um perfil do hardware da máquina, qual a escola que o usuário está trabalhando, em que escola ele está alterando o dado, e o encode da página em questão. Bom, a última coisa que eu gostaria de falar é sobre o nosso script de geração de executável de instalação para o Windows. A gente tinha um problema que era gerar um instalador simples e pequeno, para que pudesse ser baixado de forma relativamente fácil pela rede, não consumisse muita banda nem muito tempo, e que fosse fácil de ser utilizado pelo usuário leigo. A gente adotou a solução do Py2XZ, que vai gerar um arquivo standalone, com todas as bibliotecas incorporadas, e o NSys, que é um software da Nusoft, que faz instaladores, justamente. Obrigado. Bom, e essa tarefa era uma tarefa desumana, era muito demorado, muito chato, na verdade. Por quê? Porque tinha que rodar o Py2XZ, tinha que fazer uma série de limpezas, às vezes os desenvolvedores tinham arquivos de backup, arquivos temporários que editores geram automaticamente, às vezes PYC, porque você rodou direto do prompt de comando, e aí foram gerados PYCs pelo meio do caminho, então tinha que fazer essa limpeza. Depois tinha que gerar o arquivo de definições que o NSys usa para gerar o arquivo. Então isso tudo era muito burocrático. A gente criou um script parametrizável que realizava toda essa tarefa. Então uma tarefa que às vezes demorava 1 hora, 40 minutos, era feita em 30 segundos, passou a ser feita em 30 segundos. Deixou de ser um problema. Basicamente, o desenho não está sendo cortado, mas basicamente era, então, executar o Py2XZ, fazer a limpeza dos arquivos desnecessários, aí a geração das definições do NSys, e por último, a geração do executável de instalação. Bom, o que a gente encontrou basicamente de problemas durante o desenvolvimento? Nós tivemos que lidar com diferentes navegadores, particularidades, principalmente com o Internet Explorer, a gente teve muito problema. Infelizmente, a gente ainda chora quando tem que desenvolver para Explorer. Diferentes sistemas operacionais. Então, a gente teve... Esse tópico seguinte, acho que é o que mais demandou tempo de resolução de problemas, que era, às vezes, o Windows XP Service Pack 2 com o Internet Explorer dava uma queda no sistema. Aí a mesma operação no Windows 98 usando o Windows Explorer não ocorria. Putz, aí era caçar o problema às cegas, né? E aí era horas procurando na internet, alguém que já tinha passado por aquilo. Então, demandou muito tempo. Problemas de Ajax, o Windows 95 também tivemos problema, que não foi fácil resolver, acabamos conseguindo. E no Linux, o único grande problema que nós tivemos no Linux foi a criação de instaladores. Criação de instaladores fáceis, que fossem fáceis de ser utilizados.
porque como todo mundo aqui está acostumado, o paradigma de instalação de software no Linux é completamente diferente de Windows. Não tem a figura do Wizard, por exemplo, tão fácil como é do Windows. Ainda é um problema no Linux. Nós tivemos que gerar diferentes versões de RPM. Então, se você gera um RPM no Fedora 5, você não consegue rodar no Fedora 4, porque a glibc mudou de versão. Então, tem incompatibilidade binária. E isso foi um grande problema. Conectiva, tivemos que gerar a versão para conectiva, Debian, e tentamos fazer uma versão universal, um instalador que fazia a compilação dos fontes da aplicação, mas também tivemos problemas porque muitos módulos da aplicação eram em C, e às vezes o usuário não tinha instalado bibliotecas de desenvolvimento, às vezes GCC, às vezes G++ para compilar código C++. Então, basicamente, em Linux, esses foram os nossos grandes problemas. Bom, eu tenho 5 minutos, então eu vou só falar rapidinho de um trabalho que foi meio que derivado. A gente teve um problema no começo do desenvolvimento, que era a ordenação incorreta. Então, às vezes, você tinha que selecionar ordenado um conjunto de nomes, por exemplo, de escolas, e algum nome que fosse acentuado vinha ordenado incorretamente. E aí nós tivemos que fazer um patch no PySQLite, desculpe, para corrigir esse problema e permitir ordenação com caracteres acentuados, que é o que nós usamos aqui. Então, esse patch permitiu a criação de uma função chamada createCollation, que você passava o nome e uma função de collation, de forma que quando você fosse fazer um select ordenado, você poderia passar essa função, esse collation criado para que fosse ordenado de forma correta. A gente acabou enviando esse patch para o desenvolvedor, mas aí de prontidão ele tinha acabado de incluir a versão dele, do mesmo patch, no SVN, e quando foi disponibilizado para a versão oficial, a gente fez o teste, substituímos o nosso com patch pela versão oficial e não tivemos que mudar uma linha de código, estava idêntico. Bom, esse é um assunto não muito relacionado, mas que eu achei importante, que foi o uso do Subversion. O problema maior antes do Subversion é que a integração do código era muito trabalhosa, principalmente por causa do tempo, né? Durante o tempo o período de desenvolvimento era muito curto, então a gente não teve tempo de parar, setar um ambiente com Subversion para que fosse utilizado desde o começo. Então a integração de código era manual, tinha que existir a figura do integrador, que era o cara que sentava com o desenvolvedor e falava, não, esse código entra, esse código não entra, comparando código a código. Isso era lento, custoso, alto erro. Além de que o controle de versão era manual. Era criar pasta, renomear pasta, por exemplo, e manter muito código duplicado. Aí a inclusão do Subversion ajudou muito, que aí sim a gente inseriu um mecanismo de controle de versões efetivo, inclusive com branches, quando às vezes o cliente queria uma versão do software sem, naquele momento não precisava, a gente criava um branch e facilmente já disponibilizava. A integração do código passou a ser automática, salvo em situações de conflito, que ficavam a cargo do próprio desenvolvedor. Isso trouxe muita agilidade no desenvolvimento e muita agilidade também na liberação de releases. É isso, pessoal. Obrigado. Perguntas? Ok. Eu queria saber quanto tempo vocês levaram no desenvolvimento desse projeto. Bom, ele está até hoje, mas a parte principal acho que finalizou em final de abril, se eu não me engano. Final de abril. O Giuseppe pode... Na verdade, esse projeto começou efetivamente a ser desenvolvido, o PAC, que é essa versão da reengenharia, no final de dezembro desse ano. E a gente tinha um prazo que assustava a gente porque ele passava na televisão.
dia 29 de janeiro desse ano, o cadastrador vai estar... E a gente ficava falando que o prazo inicial era 29 de janeiro. E a gente dizia, mesmo com Python, a gente não vai conseguir realizar isso, né? E dia 29 de janeiro a gente tinha uma versão, não era a versão completa ainda. Mas a gente disponibilizou para homologação real, foi em março. Foi março. Foi início de março. Foi início de março. Foi um mês e meio mais ou menos depois da data. É óbvio que a gente reaproveitou os HTMLs que a gente tinha. Nesse período, o que a gente fez foi transformar todos os HTMLs que a gente tinha na versão antiga, que usava o Engine Template, passamos para tudo para ZPT, fizemos todo o modo de validação, o de regras, infraestrutura, arquitetura, a camada de banco, o wrapper que ele falou, todas essas coisas em 3 meses. Em 3 meses, com uma equipe que tinha no total 7 pessoas. 7 pessoas. E hoje já está em produção. Mais alguém? Vocês usaram algum esquema de testes automatizados, de unit testes, coisas assim? Cogitamos, mas não tivemos tempo de implementar. Inclusive eu mesmo fiz protótipos, o Rodrigo também ajudou a fazer protótipos para unit tests, mas o prazo era desumano, foi impossível implementar isso. Existem condições que não são levantadas, mas acho que uma das grandes vitórias desse projeto, porque os requisitos mudaram enquanto o projeto foi sendo desenvolvido, com uma taxa diária. Tá? Então, o prazo nunca mudou, mas os requisitos mudavam diariamente. Você tinha uma cadeia de fio em que os requisitos vinham caminhando e muitas vezes a arquitetura do sistema ainda estava em discussão há 2 semanas do projeto, se a filosofia offline ou ia ser a filosofia online. Então, nós tivemos que atropelar uma série de conceitos tradicionais da engenharia de software para viabilizar um cenário que era, assim, missão impossível, né? E no final das contas, apesar do esforço magnânimo da equipe liderada pelo Giuseppe e pelo Guilherme, se conseguiu que o projeto entrasse nos prazos reais que tinham sido estabelecidos e ele acabou entre os finalistas do CONIP. Então, acho que foi uma grande vitória e o que permitiu isso foi o Python. Mas várias coisas de processo tiveram que ser adaptadas, tentando complementar aí a resposta à pergunta do Léo, em função de um cenário especial que teve de desenvolvimento. Não sei se o Giuseppe e o Guilherme concordam com isso daí. O Jansen fez um comentário aqui que é nada diferente de outras aplicações que a gente desenvolve. Mas é assim mesmo, esses requisitos, devido ao dinamismo e à necessidade do cliente, a gente tinha que modificar com muita velocidade. E aí, essa questão de testes, a gente chegou a fazer na primeira versão, até um recurso nosso que tinha em Porto Alegre, desenvolveu um sistema de testes para o validador, foi para o validador, não chegou a ser para o PAC. O PAC a gente não conseguiu implementar isso a tempo. Boa tarde. Uma pergunta bem simples. Qual está sendo atualmente o requisito mínimo de hardware para rodar o PAC? Assim, memória, principalmente. A gente estipulou, na verdade, a equipe de requisitos, se eu não me engano, era 64 megabytes de RAM e processador em torno de 300 MHz. Eu não me recordo exatamente a configuração. Ok. O ideal era Pentium 2300 com 64 MB de RAM. E a gente fez testes em máquinas muito próximas a isso e tivemos um desempenho razoável. Funcionou até no 486. Mais alguém? Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço.